Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando a nossa live, a live desse domingo, a live que faz parte, está compondo, né, o nosso congresso, o Congresso da Juventude da PIB no Andaraí. E a gente tem refletido todos esses dias sobre esse tema tão importante. Somos livres, e agora? Quais as implicações da nossa liberdade? O que muda na nossa vida a partir do momento que nós reconhecemos, nós sabemos que em Cristo nós somos livres. E daqui para frente, como é que vai ser a nossa vida? Então, a gente vai hoje continuar conversando sobre esse tema. Como nós falamos mais cedo, se você perdeu alguma parte, algum culto, tá tudo aqui disponível no Facebook da PIB no Andaraí, você pode conferir. E hoje está com a gente uma convidada muito especial que já é parte da nossa casa, a irmã Cláudia Carriço. Irmã Cláudia Carriço, que é a bênção nas nossas vidas. Quem conhece sabe o quanto ela é bênção e sabe o quanto ela é abençoadora. E hoje ela vai falar sobre o tema Somos livres, e agora? Como ser emocionalmente saudáveis em Cristo? Nós temos aqui, já dá para ver aqui no Facebook, que temos 4 pessoas assistindo. Sejam muito bem-vindos. Vocês que estão assistindo já estão participando, deem um sinal para a gente aí, para a gente ver quem você é. Fale aí para a gente mandar um abraço virtual, dê um sinal, mande um boa noite para a gente. E um outro desafio também, compartilhe a nossa live. Você pode clicar aí em compartilhar a nossa live e, a partir disso, outras pessoas do seu Facebook também vão ser abençoadas através da palavra de Deus que vai ser transmitida aqui na nossa live. Então, deixa Deus te usar e compartilha a nossa live para o alcance da palavra do Senhor ser ainda maior. Lembrando que após a fala da nossa querida Cláudia Carriço, você vai poder fazer perguntas. Então, se durante a fala dela você tiver perguntas, pode ir colocando aí que a gente vai responder essas perguntas dentro do nosso tempo, é claro, no final da nossa live. A irmã Ana Cristina Amarante Rabelo já mandou um oi ali. Oi, irmã Ana Cristina. Você que está nos assistindo também manda aí um oi, boa noite, para a gente mandar um abraço para você em nome da igreja, um abraço virtual por enquanto. Vamos orar para sair essa vacina logo e a gente poder se abraçar fisicamente. Então, sem perder muito tempo, o pessoal já está compartilhando aí. Sarinha, seja muito bem-vinda, Sarinha. Compartilhe a nossa live e, sem perder muito tempo, eu já vou orar e vou passar para a nossa querida Cláudia, irmã Cláudia Carriço, psicóloga Cláudia Carriço, que vai estar falando aos nossos corações nessa live de hoje. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida da irmã Cláudia, obrigado, Senhor, por essa live, por esse tema, pela oportunidade de refletir sobre isso livremente, Pai. Obrigado, Pai, por cada um que já está aqui e por aqueles que ainda vão chegar, Senhor, na nossa live e participar junto com a gente. Esteja conosco, Pai, nos abençoa. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmã Cláudia, você pode desbloquear o seu áudio, o seu vídeo. Olá, boa noite, povo Boa abençoado. Essa é a irmã Cláudia, muitos de vocês já conhecem ela, é muito querida por toda a nossa igreja. Então, agora eu vou deixar a irmã Cláudia falar aquilo que Deus colocou no coração dela, e o que eu peço para você é que você mantenha um coração humilde, um coração quebrantado, pronto para ouvir e deixar a palavra de Deus produzir frutos no seu coração. Irmã Cláudia, fica à vontade. Deus abençoe. Obrigada, Dinho, abençoado. O povo abençoado da PIBA, aos visitantes, aos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui. Como o Dinho falou, eu sou de casa, né? Amo esse povo, amo essa igreja, amo o pastor de vocês também. Amo essa juventude sempre me desafia e eu amo ser desafiada. Então, eles sempre me tiram da minha zona de conforto, eles sempre me movimentam, isso é bom demais.
E eu estava lembrando, né, que ano passado, mais ou menos nessa época, na realidade foi dia 25 de agosto, a gente estava junto no congresso. Quem diria, né, que um pouco mais de um ano depois a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje? Realmente, a gente não tem controle sobre nada. Ano passado a gente estava se abraçando, se beijando, apertando as mãos, compartilhando, todo mundo junto na igreja, pulando, louvando ao Senhor. E hoje a gente continua fazendo isso nos nossos lares, esporadicamente nos espaços também da igreja, mas com uma determinada limitação. Mas é isso. E esse é um novo tempo, e é isso que Deus tem separado para a gente nesse momento, que a gente possa aproveitar. Mas eu não vou enrolar e vou falar aquilo que realmente Deus tem colocado no meu coração, mas antes eu gostaria de compartilhar um testemunho sobre a preparação dessa reflexão, né? O que acontece? Eu comecei a preparar a reflexão, já estava tudo prontinho, e eu ia falar sobre Moisés e o povo de Israel, sobre todo aquele tormento que Moisés vivenciou, apesar das bênçãos, mas aquele povo reclamão, aquilo tudo que aconteceu lá durante a travessia pelo deserto, durante aqueles anos, né, de luta, mas também de aprendizado. E eu preparei tudo, e de madrugada o Senhor falou assim, não, Cláudia, você não vai falar disso amanhã. Amanhã não, porque já era de madrugada, né? Então já era hoje. E eu falei assim, mas Deus, como assim? Já tá tudo prontinho. Só falta eu mandar o PowerPoint pro Dinho, como assim não vai ser mais isso? Aí ele falou assim, apenas obedeça, simples assim, né? Porque você é livre para fazer a minha vontade. E eu falei assim, ok, Senhor, então deixa eu colocar isso aqui de lado, eu falo sobre isso em um outro momento e vamos ver o que o Senhor tem separado. Então, assim, Deus mudou tudo na madrugada. Aí, hoje eu fui para a igreja de manhã e tinha feito, aí de madrugada eu fiz tudo que eu preparei, né? Fiz tudo, a mensagem, a reflexão. Aí, o que acontece? Chego aqui, eu falei assim, vou entrar, né, para ver se o pessoal ficou gravado, vou ver a mensagem do culto de manhã. E o que aconteceu? O que o pastor pregou hoje de manhã? Quem estava? Quem participou? Quem ouviu? Bom, se você não ouviu, irmão, vai lá ver. Ele falou sobre tudo que eu ia falar, o que eu tinha preparado. E Deus falou para eu não fazer isso. Então, assim, ele já tinha preparado um servo dele para falar aquilo que eu tinha preparado. E ele preparou algo diferente, algo novo para que eu pudesse compartilhar. Olha só que bênção. Isso é maravilhoso, né? Isso é só um testemunho para dizer para vocês o seguinte, quando nós somos livres, nós somos dependentes do Senhor. Essa liberdade é uma liberdade que nos liberta do pecado, mas que nos mantém presos em Cristo. E essa dependência é a melhor dependência que você pode ter na vida, tá? Então, eu precisava compartilhar com vocês isso, porque eu acho importante a gente contar um pouquinho do que acontece com a gente quando a gente prepara essa reflexão. Mas, enfim, eu gostaria de orar com vocês agora e depois a gente vai começar a falar um pouquinho de saúde mental, saúde emocional e depois a gente vai entrar no texto bíblico para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai falar, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Gratidão, Senhor amado, por estar aqui com esse povo abençoado, essa família em Cristo, Senhor, da PIB do Andaraí. Obrigada, Senhor, porque o Senhor que nos concede o privilégio de compartilhar, de pensar, Senhor amado, a partir daquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Fala conosco nessa noite, fala aquilo que tu queres e muda a nossa história para louvor do teu nome. É o que te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Dinho, se você quiser compartilhar, colocar já o PowerPoint, você pode soltar, tá? Bom, desafio somos livres e agora? Como ser emocionalmente saudável em Cristo? Então, é isso que a gente vai conhecer um pouquinho. O que a gente pode fazer em Cristo para nos tornar emocionalmente saudáveis?
e a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente entrar propriamente nessa questão, a gente vai precisar entender um pouquinho o que é saúde mental, porque às vezes a gente entende saúde de uma forma um pouquinho diferente do que realmente é, tá? Então, vamos entender um pouquinho. A saúde emocional ou saúde mental é o bem-estar psicológico em geral. Isso inclui a forma de se sentir em relação a si mesmo, a qualidade das relações, a capacidade de controlar os seus próprios sentimentos, as suas atitudes e a maneira como a gente se comporta diante das dificuldades. Isso tudo compõe essa questão da saúde emocional, mas é importante saber que a boa saúde emocional não significa que é só ausência de problemas de saúde mental. É interessante que, às vezes, a pessoa tem uma questão de saúde mental, sim, e mesmo assim tem uma boa saúde emocional, porque ela já aprendeu a lidar com aquela questão, ela já tem cuidado dessa questão e ela passa a aprender a conviver com isso e a viver de maneira saudável. Assim também como uma boa saúde emocional não significa apenas ausência de uma questão de saúde mental. Ou seja, as pessoas às vezes têm outras questões de saúde, outros problemas nas relações e impactam na saúde emocional. Então, isso é importante. Gostaria de compartilhar também, pode passar um pouquinho, por favor, Jim? Próximo. Isso. Um pouquinho do que inclui a saúde emocional. Primeiro, nomear, reconhecer e gerenciar nossos próprios sentimentos. É importante que, a partir disso, a gente consiga lidar com os nossos sentimentos, saiba como gerenciar esses sentimentos, mas é importante, primeiro, a gente se conhecer. Se a gente não se conhece, a gente não consegue nomear o que está sentindo, a gente não reconhece o que a gente está sentindo, muito menos gerenciar. Como é que a gente vai gerenciar algo que a gente não conhece? Pouco provável, né? Iniciar e manter relacionamentos estreitos e significativos. Muitas vezes as pessoas não têm uma saúde emocional saudável porque ela tem dificuldade justamente nisso, em desenvolver relacionamentos significativos. Elas ficam naquela superficialidade. Eu tenho relacionamentos, eu tenho muitas amizades, é como se fosse rede social. Eu tenho 1000 seguidores, então eu tenho muitos amigos. E não, quando a gente fala de relacionamento estreito, significativo, a gente fala de convivência. A gente vai falar um pouquinho disso também. O terceiro ponto, libertar-se dos padrões autodestrutivos. Muitas vezes a gente tem padrões, e vai repetindo isso ao longo da vida, que acabam em destruição. Destruição em que sentido? Do nosso emocional, do nosso espiritual, da nossa saúde física. Porque se a gente repete padrões, então, por exemplo, se você faz uso, né, de alguma substância que não é boa para o teu corpo, você já sabe que não é, e mesmo assim você faz, você está repetindo um padrão de autodestruição. Se você sabe que usar açúcar ou sal em excesso vão fazer mal para a tua saúde e você continua usando, não só usando, quanto aumentando o consumo, você sabe que você está trazendo para você um mal de saúde física. Você vai ter um problema lá na frente. Então, é importante que você tenha essa questão também, tá? O quarto ponto, estar ciente de que o nosso passado impacta no nosso presente. Isso é importante, a gente não pode ficar preso no passado, mas é importante que a gente saiba que a nossa história de vida, tudo isso impacta no nosso presente. Lembra do povo de Israel lá, que a gente ouviu hoje de manhã? Né? Então, assim, toda aquela vivência deles ali no deserto levou a experiência para que eles vivessem depois na Terra Prometida. Então, é importante que a gente tenha essa consciência também. Outras questões que também fazem parte da saúde emocional. Desenvolver a capacidade de expressar claramente nossos sentimentos e pensamentos. Respeitar e amar outros sem ter de mudá-lo. Isso é um desafio, gente. O que acontece? Às vezes a gente respeita e ama, mas a gente quer mudar o outro e deixá-los da maneira que a gente quer, que é mais confortável para nós. Isso é importante. Quando a gente ama, a gente respeita. Não significa que a gente vai concordar com o erro, com o pecado, com a atitude errada. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando o seguinte, olha, quando você fala, olha, o caminho é esse, o correto é esse, a melhor atitude é essa, como a criança. Quando a gente tem filhos pequenos,
a gente educa para que eles façam as coisas da melhor maneira possível. Na adolescência, a mesma coisa, na juventude, a mesma coisa. Só que chega uma idade que eles fazem as próprias escolhas. E aí? Você vai deixar de amar ou você não vai respeitar as escolhas deles? Então, talvez você pense que o seu jovem, seu adolescente tenha que fazer uma determinada faculdade, seguir por uma determinada profissão. Só que você insiste tanto nisso que ele faz, mas não porque ele realmente entende que é o caminho dele, mas para agradar você. Olha só como é que isso é perigoso para a vida de alguém, né? Então, outro ponto, avaliar de modo preciso nossos limites, forças e fraquezas. Mais uma vez, o autoconhecimento, né? É importante. E o último ponto que eu vou citar aqui é vivenciar nossas dores e perdas. Como é importante fazer isso, né? Recentemente, muitos de nós têm ficado realmente com muito luto, sofrendo um luto profundo, porque perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos entes queridos, perdemos conhecidos, perdemos ícones até, né, de uma sociedade. E você olha assim e fala, e aí? Eu não posso chorar, eu não posso sofrer, eu não posso demonstrar para ninguém a minha fraqueza. Olha aí, você não está vivenciando a sua dor e a sua perda, e isso vai cobrar um preço lá na frente. É importante que a gente se dê conta disso, tá? Bom, possíveis causas que podem impactar a saúde emocional. Coisas, né? Trabalho, família, amigos, moda, status. Por quê? A juventude, o ser humano, a criança, o adolescente tem necessidade de se sentir aceito. Só que isso tem um limite. Então, quando você faz qualquer coisa, a qualquer custo, da maneira que for preciso para ser aceito, você está caminhando por uma trilha muito perigosa. Isso pode também te cobrar um preço lá na frente, porque você vai buscando a vontade de homens, de grupos, e não a vontade de Deus para a sua vida. Olha o risco que você entra aí, olha o risco que você corre nisso. É importante. Outra coisa, a sociedade no geral, as pessoas hoje geram expectativas sobre os outros e botam um peso sobre os outros, então aquele jugo suave, aquele fardo leve, passa a ser um jugo pesado, um fardo pesado, porque a gente troca o que Jesus nos oferece pelo que a sociedade nos impõe. É importante a gente ter consciência, entender que isso é diferente. Às vezes a gente chega quase à exaustão para cumprir atividades ou solicitações que nos são impostas. Em que momento a gente para perguntar se Deus está nesse negócio? Se é Deus que está nos levando a tomar essas atitudes? Então, isso tudo é importante. Quando eu boto ali trabalho, a gente vive numa sociedade, e recentemente eu falei sobre isso, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você tem um ensino médio, que era o 2º grau, né? Era algo maravilhoso. Hoje em dia você tem que ter graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, línguas, viajar para o exterior, voltar, para você ter um currículo bom. E aí? Como é que é essa carga para a gente? Né? Tem que ter isso mesmo? Tem que ser assim mesmo? É importante a gente se dar conta. Amigos que nos cobram a presença sem compreender o nosso limite, né? Então, isso tudo é importante, tá? Agora, de fato, eu quero convidar a vocês para ler a palavra do Senhor. E essa palavra está em 2 Timóteo 4, de 9 a 18. 2 Timóteo 4, de 9 a 18. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto, que é uma carta que Paulo escreve a Timóteo, e a gente vai entender algumas nuances dessa carta, e todas essas nuances que a gente vai trabalhar hoje estão ligadas a emocionalmente saudável, a ser emocionalmente saudável em Cristo. Então, vamos fazer a leitura? Venha me ver logo que puder. Quem está falando isso é Paulo. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo e começa desse jeito. Venha me ver logo que puder. Pois Demas se apaixonou por esse mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro.
Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que eu fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Olha que interessante o contexto em que Paulo escreve essa carta, né? Então, Paulo está ali longe dos seus amigos, alguns o abandonaram, outros não estavam ali próximo mesmo, assim como Timóteo. Então, ele escreve essa carta porque Timóteo está a aproximadamente 1.500 quilômetros de distância, ou seja, não é pouca coisa, é muita distância. E ele fala, olha, vem ter comigo rápido, vem me encontrar rápido. Então, essa é a primeira coisa que eu quero pensar desse texto, né? Então, o primeiro tópico que eu quero compartilhar é, nos momentos difíceis, não fique sozinho. Então, para a gente ser emocionalmente saudável em Cristo, a gente precisa andar contra a maré. Por que andar contra a maré, Cláudia? Porque, geralmente, quando a gente está em dificuldade, a gente quer ficar sozinho. Quando a gente está passando por luta, a gente quer ficar sozinho. A gente quer fugir da presença dos amigos, a gente quer omitir as dificuldades da família. E isso não é uma postura de quem busca emoções sadias, uma vida, uma saúde mental saudável em Cristo. Nos momentos difíceis, a gente precisa sim buscar aqueles que a gente pode ter confiança. No versículo 9, logo a gente percebe, venha me ver logo que puder. Paulo pede a Timóteo que venha vê-lo, ele não queria ficar só. Ele precisava de companhia, ele estava já no final da sua carreira. Ele já estava já no final da sua vida. Ele já estava numa situação em que ele falava, olha, eu preciso me cercar daqueles que podem me dar uma ajuda, um suporte. Eu preciso dividir esse peso com alguém. Procure estar perto de quem você confia. Identifica aí quem você confia. Pensa agora, se você fosse precisar de alguma coisa, a quem você confiaria o segredo, a sua luta, a sua dificuldade? Com quem você compartilharia isso? Pensa nisso. Pensa em quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça. Essa pessoa é uma pessoa que você pode contar. Assim como Paulo chamou pela presença de Timóteo, essa é uma pessoa que você pode contar quando você passar por dificuldade. Na crise, a solidão é a pior escolha que podemos fazer, apesar de ser, na maioria das vezes, a escolha que fazemos. Nós tendemos a nos afastar, a nos colocar lá na caverna, sabe? Não querer ver ninguém. Eu não sei vocês, mas assim, eu, enquanto adolescente, quando eu não estava satisfeita, estava chateada, eu queria ir para o quarto e me trancar no quarto. Eu queria fugir da presença, eu queria fugir do contato, eu queria fugir do diálogo. E isso é saudável? Até quando a gente consegue manter uma relação saudável dessa forma? Isso é importante que a gente reflita. E outra coisa interessante, né? A gente vê o tempo inteiro na palavra do Senhor Deus usando pessoas para auxiliar pessoas. Ele poderia fazer tudo de maneira diferente. Ah, claro que poderia. Ele poderia só fazer milagre. Os milagres iam ocorrendo, as pessoas iam sendo curadas, as dificuldades iam sendo supridas, mas quando ele precisa operar um milagre, ele usa uma pessoa. Quando ele quer dar algo a alguém, ele usa uma pessoa. Quando ele vai curar alguém, ele usa uma pessoa. Ele usa pessoas o tempo inteiro para serem instrumentos, para nos abençoar. Não recuse isso. Quando você recusa, você está dizendo, olha, Deus, eu sei me virar. Não se mete com isso, não. Sabe? Você está falando isso para Deus. Quando você está buscando somente a solitude. Eu não estou dizendo que a solitude é ruim, não. É bom, é necessário a gente refletir, a gente ler, a gente ter esse momento a sós com Deus. Eu estou falando o seguinte, em momentos difíceis, não fuja.
busque auxílio, tá? Juventude, um recado que eu quero deixar para vocês. Nós somos seres relacionais. A gente estava conversando um pouquinho antes, a gente estava fazendo um teste aqui para ver se estava tudo ok. A gente falou assim, nossa, a gente sente falta, né, Cláudia? A gente sente falta desse contato. E a gente sente falta mesmo. Eu postei uma foto agora há pouco, tirei foto, falei assim, tá com saudade, né? Porque há um ano atrás você estava lá pulando com eles. Você estava lá dançando, estava adorando, estava cantando lá com eles. Perto, em contato. Nós somos seres relacionais, meus queridos, pois fomos criados por um Deus relacional. É isso que nós somos. Então, por isso que a gente sente falta, por isso que a gente sofre. Nós não nascemos para passar por dificuldades sozinhos. E nem para comemorar vitórias sozinhos. Eu não sei se você já viu, né? Alguém quando ganha alguma coisa. Você ganha um presente, você quer logo compartilhar, quer dizer que ganhou, você quer espalhar para todo mundo que você ganhou aquele presente. Quando você passa na faculdade, você quer dizer para todo mundo que você ganhou essa bênção. Quando você consegue tirar sua carteira de habilitação, você quer contar para todo mundo, quer que todo mundo fique sabendo. Você gosta, você se sente feliz em compartilhar a vitória. E se você não gosta, opa, fique atento, tem alguma coisa aí que precisa ser ajustada. Esse é o nosso natural. A gente quer compartilhar. E por que a gente pensa que para passar dificuldades a gente tem que estar sozinho? A vitória a gente quer contar. O que não está legal a gente não quer compartilhar? Interessante, né? Estratégia interessante essa que a gente arranja, né? Então, fiquem atentos a isso. O segundo ponto, que é também tão importante quanto o primeiro, saiba pedir perdão e também saiba perdoar. Olha só que interessante. Primeiro, como a imagem diz, o perdão liberta. Quando a gente está com rancor, quando a gente está com mágoa, quando a gente está com ódio, não é o outro que está perdendo, não. É a gente. É você que está perdendo. Quando você está nutrindo ódio, nutrindo rancor, tá? Olha o que diz no versículo 10 e 11, nos versículos 10 e 11. Pois Demas se apaixonou por esse mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no evangelho, me ajudar no trabalho. Olha que interessante. Ele meio que desabafa aí. Não sei se vocês percebem isso, né? Ele meio que desabafa falando o seguinte, olha, Demas largou, foi viver as coisas desse mundo aí. Crescente também saiu, Tito também está na Dalmácia. Tô só com Lucas, tá? Só Lucas que está aqui. É interessante que ele reconhece em Timóteo uma pessoa que ele pode, inclusive, colocar as angústias dele, está compartilhando. Ele está lamentando aqui, olha, eu pensei que todo mundo ia ficar comigo, mas não está, não. Cada um foi para o seu lado, eu fiquei aqui. Ainda bem que eu não estou sozinho. Mas o mais interessante que me chama a atenção é o seguinte, procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no evangelho. Eu fiquei, que Marcos é esse, gente? Quem é esse Marcos que Paulo fala aqui? A gente vai falar sobre isso. Marcos é aquele sobrinho de Barnabé, sabe? Que desistiu da viagem missionária depois de ter acordado ali, deixou Paulo na mão, Paulo ficou revoltado, não sei quem se identifica, não sei quem em algum momento fica chateado, fica desconcertado quando alguém não cumpre com a sua palavra, cumpre com o que foi acordado. Paulo assumiu e falou assim, olha, não quero esse cara mais comigo, não. Sai fora. Barnabé foi lá, poxa, Paulo, vamos dar uma chance pro garoto, sobrinho dele, né? Mas vamos dar uma chance. Talvez Barnabé olhasse para o sobrinho, por conta da proximidade, soubesse que naquele momento ali ele foi imprudente, ele estava passando por uma situação, o que Paulo não conhecia, né? Então pode ser. A gente está trabalhando com suposições, mas eu quero trazer para a realidade. Paulo falou assim, olha, eu não quero mais ideia com ele. Paulo, vamos levar ele na outra... Não, não vou. Ele aceita, inclusive, separar de Barnabé para uma outra viagem, porque Barnabé falou que ia levar Marcos. Ele falou assim, não, eu não viajo com ele. Olha que interessante. Agora ele fala o seguinte, ó, procura Marcos, Timóteo, e traz ele com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Olha a diferença de quem processa e que faz e que libera o perdão. Olha a diferença do comportamento.
Antes eu não queria olhar para a cara dele. Agora eu sei que ele pode me ajudar. Ele foi vendo que talvez Marcos tivesse agido daquela forma por algum motivo naquele momento, mas ao longo da vida ele foi mostrando que ele era um servo. Ele foi realmente cumprindo com a sua palavra, ele foi avançando e ele falou assim, opa, calma aí. Eu preciso perdoar. Eu preciso que ele esteja perto de mim agora para ele entender que eu não tenho mais nada contra ele. Precisamos desenvolver o hábito do perdão, queridos. Isso é urgente. Muitas vezes ficamos guardando mágoa em nosso coração e isso nos adoece, e isso nos impede de avançar espiritualmente e emocionalmente. Quem tem raiz de amargura, quem não libera perdão, fica aprisionado. Se a gente está falando que é livre, a gente precisa mudar o nosso comportamento. A gente precisa, sim, olhar com um olhar de perdão sobre nós e sobre os outros. Uma coisa muito interessante a respeito disso, que comumente chega no consultório, é justamente isso. Pessoas que não conseguem se perdoar, seja por uma atitude, por um comportamento, por algo que tenham feito na vida. Coisas simples, coisas mais complexas, mas não conseguem. E eu acho impressionante como nós, cristãos, temos dificuldade em nos perdoar, sabendo que o próprio Deus nos perdoou, que Ele mesmo deu o seu único filho para morrer por nós na cruz em favor dos nossos pecados. Gente, quer perdão maior que esse? Então, quando você não se perdoa e quando você não perdoa o próximo, você está querendo se colocar no lugar de Deus. Porque Deus te perdoou, Deus me perdoou e Ele me perdoa constantemente. Ele faz isso constantemente. É impressionante como a gente às vezes quer estar nesse local. E a gente precisa se conscientizar, calma aí, quem sou eu? Quem sou eu para não me perdoar e não perdoar meu próximo? Para julgar, para só apontar, andar lado a lado. Compartilha, discipula, ajuda. Gente, então assim, o que me chamou muita atenção nesses versículos foi que ele buscou Marcos. Ele perdoou Marcos por aquela decepção que ele cometeu. Talvez ele também tivesse várias expectativas sobre Marcos. Ele esperava Marcos também ser um grande discipulador, um grande missionário. E naquele momento, quando ele desistiu, ele falou, poxa, brincadeira, antes eu tivesse chamado outro, né? Não sei que quantos já fizeram viagens missionárias, né? Aí tem aquele número certinho, tem aquelas pessoas, alguém falta, você fica, poxa, tanta gente querendo ir, a pessoa desiste agora, em cima da hora. Mais ou menos isso que Paulo imaginou e sentiu naquela época. Então, é importante que a gente saiba pedir perdão e perdoar. O terceiro ponto também é muito, muito importante. Não se afaste da palavra de Deus e muito menos do Deus da palavra. Olha que importante também no versículo 13 que a gente vê. Quando você vier, traga minha capa que deixei na cidade de Trode, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. É interessante que quando a gente vai ler um pouquinho a fundo, e tem outras traduções que falam, traga os rolos, especialmente os pergaminhos. Quando a gente vai estudar um pouquinho esse texto, a gente descobre o seguinte, era a palavra de Deus a que ele se referia. Quando a gente falava de pergaminhos, de rolos, eram os fragmentos, né? Era cada texto da Bíblia escrito separadamente. Então, Paulo era de um seleto, talvez, digamos assim, de um seleto grupo que tinha esse material. Porque hoje, eu não sei vocês, mas assim, eu tenho muita Bíblia. Eu não sei quantas vocês têm, mas eu te garanto que ninguém tem menos de 2, né? Ou uma ganhou e guardou, ou uma comprou, mas no mínimo, praticamente todo mundo tem pelo menos 2 Bíblias, 2 versões diferentes, ou porque ganhou uma Bíblia em algum lugar. Imagina o quanto isso era caro para Paulo, o quanto isso era precioso para Paulo. Ele estava lá no finalzinho da carreira dele, porque a gente lê isso, ele mesmo descreve. Ele estava cumprindo ali a carreira dele no finalzinho da carreira e ele queria estar preso à palavra, ele queria estar grudado na palavra. Ele não podia, podia ter uma lista de coisas para pedir, pessoal, traz minha capa e traz meus livros. Traz a palavra do Senhor, porque mesmo no meio da tribulação que eu estou vivendo, eu não posso me afastar dela.
Eu não posso me afastar de Deus. Eu preciso trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Porque é isso que faz sentido para mim. É isso que eu continuo estando são aqui nesse local. Aprisionado, perseguido, injuriado, injustiçado. É só isso que me mantém ainda saudável mentalmente aqui. É mergulhar na palavra do Senhor. Olha gente, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente se tenta entender, estar naquele lugar e saber que ele pede para trazer a palavra. Então, o que a gente aprende com Paulo? Olha, mesmo que a gente esteja sofrendo, mesmo que a gente esteja passando por situações que a gente nunca imaginou passar. Eu estou falando para além da pandemia, porque isso daí é uma realidade que está posta há quase 6 meses para a gente. Essa já é uma realidade que a gente está vivenciando há longo tempo. Eu estou falando para além disso. Outros sofrimentos que a gente carrega ao longo da vida, que acaba nos levando para longe do Senhor, para longe da palavra dele. Como a gente vai se manter são se a gente se distancia? Se a gente não está junto, unido com Cristo? É impressionante, é necessário. O que podemos aprender de Paulo ao ter pedido os rolos e os pergaminhos? Ele manteve seu grande interesse pela palavra de Deus nessa fase tão aflitiva da sua vida. Na maioria das vezes, quando estamos passando por dificuldades e desertos em nossas vidas, perdemos as forças para lermos a palavra do Senhor. Precisamos aprender a persistir. Uma coisa que eu comento muito é que, às vezes, a pessoa, quando está em depressão, ela tem muita dificuldade em parar para orar. A tristeza, às vezes, é tão profunda que ela não vê alegria em ler a palavra do Senhor. E é terapêutico, inclusive, além de curativo, fazer a leitura. Porque quando a gente traz a memória, sabe aquela questão assim que as pessoas falam assim, pense positivo. O pense positivo é uma deturpação do trazer à memória aquilo que te traz esperança. Pode perceber, né? Então, assim, o pense positivo, eu não estou dizendo para você ser uma pessoa negativa, pelo contrário, tá? Assim como o pastor que pregou hoje de manhã, ficar perto de gente que só fala e só reclama, e só vidas ou azar, não dá, né? Desgasta você em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, você se sente fraco, tá? Mas eu estou falando o seguinte, é necessário a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e às vezes a gente não está com a cabeça, não tem nada na cabeça para pensar, a gente consegue trazer nada. Agora, quando a gente lê, quando a gente pega a Bíblia, quando a gente abre, quando a gente folheia, quando a gente mergulha, a gente começa a lembrar dos milagres que Deus opera em nós, das maravilhas que Ele faz no meio da nossa família, do povo dele, da sociedade. Então, pare para pensar agora. Quantas vezes você quis se afastar de Deus e da palavra dele? Quantas vezes você teve vontade de fazer isso? Às vezes você pode ter permitido que isso acontecesse, mas eu quero te desafiar a não se afastar a partir de agora. Quanto menos vontade você tiver, mais você se aproxima. A aproximação do Senhor, ela nos gera novidade. Ela nos retroalimenta, sabe? Se você se afasta, você vai ficando com a energia baixa, a disposição, vai ficando sem graça, a vida vai ficando sem sal, vai ficando sem luz. Quando você se aproxima, você vai ficando lembrando, acendendo a chama, você vai se alegrando no Senhor. Então, isso é importante para a sua saúde mental também. O próximo ponto, quarto e último ponto que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: deixe o Senhor tratar quem te fez mal. Deixe ir. Deixe o Senhor tratar quem te fez mal. É interessante esse desenho que eu botei, né? Deixe ir preconceito, remorso, ódio, maldade, medo. Largue esses malões da tua vida. Deixa que o Senhor trate quem te fez mal. Gente, é impressionante o quanto isso faz diferença na nossa vida. Olha o que diz o versículo 14 e 15, do texto que a gente leu. Alexandre o ferreiro me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem.
Eu acho interessante que é o seguinte, Paulo fala o seguinte, olha, está entregue, o Senhor que vai recompensar, o Senhor que vai fazer essa cobrança aí dele, não sou eu. Mas tenha cuidado com ele. Ele entrega para o tratamento ao Senhor, mas ele não simplesmente apaga aquilo da tua memória. Isso é uma ilusão. Nós não temos esse poder de apagar da nossa memória aquilo que fizeram com a gente. Mas quando a gente entrega no altar do Senhor, isso diminui. Sabe quando você vai esquecendo alguma coisa? Quando você tem uma experiência ruim, quando você tem uma memória relacionada a algo que você aprendeu na escola, você estudou alguma coisa, você aprendeu alguma matéria, aí agora, depois de 5, 10 anos, você olha para aquilo e fala assim, o que é isso? Sabe? Você olha e fala assim, gente, que isso? Você aprendeu, se você se esforçar um pouquinho, talvez você consiga fazer, mas aquilo ali não está tão claro na tua mente, não está tão fresco. Conforme a gente entrega no altar do Senhor para Ele tratar, isso vai fazendo o mesmo movimento. Sabe aquela questão do perdão? A gente libera perdão e aquilo vai caindo, vai diminuindo a intensidade. É igual uma dor. Você está com uma enxaqueca gigante, a dor está lacinante, você está sofrendo. Você toma a medicação, deita, apaga a luz. Daqui a pouco vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Aí tem uma hora que você fala assim, gente, eu até esqueci daquela dor. Aquela dor estava tão forte, de repente diminuiu, de repente desapareceu depois da meditação, depois da parada, melhorou. Então, aprenda a fazer isso. Abandonar o desejo de vingança ou até mesmo de retratação de quem praticou o mal e a injustiça contra você pode gerar cura no seu coração e na sua alma. Olha bem, eu vou repetir isso, tá? Abandonar o desejo de vingança ou até mesmo de retratação de quem praticou o mal contra você ou injustiça pode gerar cura no seu coração e na sua alma. Pasmem, mas você pode estar sofrendo de alguma doença por conta disso. Você pode estar, inclusive, sofrendo por alguma doença psicológica por conta disso, algum transtorno, alguma somatização, alguma questão na pele, por conta disso, porque você ainda não abandonou o desejo de vingança. Queridos, coloque no altar do Senhor, é Ele quem vai tratar as pessoas que fizeram qualquer coisa com você. E é interessante que é o seguinte, olha, permita que Deus trate os seus opressores, mas faça a sua parte. O que significa isso, Cláudia? Como é que eu não entendi? É prático. Ok. Você coloca no altar do Senhor o seguinte, olha, Jesus, olha, Pai, Abba, Pai, Paizinho, essas pessoas aqui fizeram isso comigo. Eu me sinto injustiçada, eu estou chateada. Eu trabalhava aqui nesse lugar, esse lugar fez isso comigo. Eles roubaram a minha comissão, eles fizeram algo comigo que não está adequado. Você coloca no altar do Senhor, e por que não você não pode peticionar a respeito dessa causa? Entende a diferença? Alguém te agrediu verbalmente, fisicamente. Aí você vai e fala o seguinte, Senhor, está nas tuas mãos a cobrança. Em nome de Jesus, mas ele me agrediu, eu vou lá na delegacia. Eu vou prestar queixa. Entende que a gente tem a nossa parte, a nossa responsabilidade? Mas você não vai procurar o outro para bater também. Essa é a diferença. Tá? Bom, gente, a gente está caminhando para o finalzinho aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês compartilhem aí. E eu quero só dar uma relembrada aqui no que a gente trouxe agora. Então, podemos desenvolver uma saúde emocional em Cristo quando, primeiro, não ficamos sozinhos nos momentos difíceis. Queremos e desenvolvemos relacionamento com pessoas que estão prontas, pessoas, amigos, companheiros, por que não profissionais? Isso é uma coisa que a gente tem falado bastante. Por que não profissionais? Talvez esse momento difícil você esteja precisando de buscar ajuda profissional. E por que não? Você busca ajuda profissional quando você machuca o pé? Você está jogando futebol, você machuca o pé, você dá uma topada, quebra o teu dedo. Ai, machuquei, vou ter que ir no ortopedista. Aí quando você está sofrendo com dores psíquicas, não. Você é fortão, você é forte. Uhul, eu dou conta sozinho. Às vezes não. Às vezes a gente não dá conta sozinho. É importante. O segundo, aprendemos a pedir perdão e também perdoando. Terceiro, não nos afastamos da palavra de Deus e nem do Deus da palavra. Jim, vê se você tem esse slide aí. Pode botar se você tiver. É o último, depois do 4 aí. Pode passar.
Pode passar mais um. Isso aí. Isso. Terceiro, não nos afastamos da palavra de Deus e nem do Deus da palavra. E o quarto, deixamos que o Senhor trate quem nos fez mal. Gente, são 4 pontos básicos, mas que são estruturais para nos ajudar a desenvolver uma saúde emocional em Cristo saudável. Ok? Então, é importante que a gente aprenda isso. E o último slide que eu quero compartilhar com vocês é para alguns hábitos, né, que a gente precisa desenvolver. Às vezes, a gente, enquanto cristãos principalmente, deixa algumas coisas de lado, alguns cuidados, né? A gente chama o nosso corpo de templo do Espírito, mas às vezes não cuida dele como o templo do Espírito. Às vezes a gente limpa mais a casa do que cuida do próprio corpo. A gente está preocupado mais com a faxina do banheiro do que em cuidar do corpo, da mente, da intimidade com Cristo, da relação com Cristo. Então, vamos lá. Primeiro item, né? Praticar hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida e para o nosso corpo e nossa mente agradecer. Mantenha uma alimentação saudável. Isso é importantíssimo, tá? Pratique atividades físicas. Dá para fazer até em casa. Dá para fazer. Vive intensamente seus momentos em família. Gente, eu não sei vocês, mas mais intenso do que a gente está vivendo nos últimos tempos, eu acho que a gente nunca viveu na história. Mas viva, esteja. Fique, separe um tempo. Reserve um tempo para curtir a vida e a convivência com os outros. Hoje, nesse momento, está difícil a gente conviver externamente, né? A gente está mais restrito, mas a gente ainda pode conviver. É bênção, às vezes, a gente fazer uma videochamada. Eu falo que eu nunca falei tanto com as minhas amigas à distância quanto estou falando agora. Olha, eu tenho mais de 10 anos de formada e eu nunca consegui nenhum encontro da minha turma. Nunca. Tá? Eles de vez em quando fazem, mas às vezes eles faziam no domingo, né? E eu não consegui estar. Enfim, semana passada eu participei de um encontro remoto da nossa turma, né? Olha só, com professores, com colegas de turma, colegas que se formaram com a gente, outros que estudaram com a gente. Olha só, a gente teve um momento de convivência à distância. É possível sim, tá? Não dê desculpa, arranje solução. Reforce seus laços de amizade, mantenha seus amigos por perto. Manda uma mensagem. Não fica esperando só os outros mandar mensagem para você, não, sabe? Ai, meu amigo não me manda mensagem há não sei quantos dias. Ai, ninguém me procura. Ó dó. Tadinho de mim, tadinha de mim. Reforça você, comece por você. Tá com saudade? Manda mensagem. Posso ligar? Posso fazer uma videochamada? Quero conversar. Vamos. Então, comece em você a desenvolver essa prática. Não abra mão de boas noites de sono. Gente, não vou entrar no mérito da questão aqui, a gente já vai acabar. Mas cuidado com a tecnologia, com o celular, computador, tablet, nas horas próximas à hora de dormir, tá? Eles impactam diretamente e negativamente no seu sono. Não tenha vergonha de buscar ajuda de profissionais. Que profissionais? Profissionais. Não tenha vergonha de buscar conversa com o seu líder. Não tenha vergonha de falar, Dinho, estou precisando conversar. Larissa, estou precisando conversar. Pastor, estou precisando conversar. Não tenha vergonha. E lembre-se, você não é um super-herói, você não é uma super-heroína. Reconhecer os seus limites é imprescindível para a gente viver uma vida intensa, inclusive na presença do Senhor, e uma vida saudável. Gente, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de orar agora, antes de devolver a palavra para o Dinho, porque eu não sei, depois a gente vai olhar se tem alguma pergunta ou não. Então, eu gostaria de orar agora com vocês. Mais uma vez eu quero agradecer, porque vocês são especiais para mim. Eu tenho um amor muito especial por vocês. Eu sei que a recíproca é verdadeira, senão vocês não me chamariam de novo para o congresso, né? Tem que amar para chamar de novo. Não basta gostar, tem que amar. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de pedir ao Senhor que Deus transforme o que precisa ser transformado. Que Deus modifique a história que precisa ser modificada. E que nós tenhamos o ouvido atento à voz do Senhor, para seguir o que Ele tem a nos orientar. Não resistir
ao que Ele tem nos falado. Vamos orar? Paizinho amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Graças te damos por esse momento, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Peço-te, Senhor amado, que o Senhor modifique em nós aquilo que precisa ser modificado. Apara, Senhor, as arestas que precisam ser aparadas. Se necessário for, quebra o vaso e faz de novo, segundo a tua vontade e o teu querer. Senhor, que essa juventude, esses adolescentes, essa igreja continue sendo relevante, Pai, nessa sociedade. Que eles continuem sendo sal e luz onde estiverem. Que as pessoas sejam impactadas pela vida delas. Senhor amado, continua a renovar, a guardar de todo o mal. Separa-os, Senhor amado, debaixo das suas fortes e poderosas mãos. Que eles sintam o teu renovo, que eles sintam a tua alegria e que eles vivam intensamente na tua presença. Se alguém precisa, Senhor amado, de uma ação na área, Senhor, psicológica, que o Senhor atue. Na área emocional, que o Senhor atue. Na área física, que o Senhor atue. Na área espiritual, em nome de Jesus, atua, Pai. É o que te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, irmã Cláudia. Que bênção, que bênção. Oh. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Os irmãos não compartilharam nenhuma pergunta e eu tenho o porquê. Eu tenho aqui para mim que a palestra foi tão boa, assim, foi tão explicativa, foi tão detalhada, assim, tão boa para a gente, que agora o negócio é a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu, não é verdade? É verdade. Então, eu perguntar para você também, esse slide você pode disponibilizar para a gente? Eu posso repassar para os irmãos? Está ali mais que liberado. Benção. Então, a gente vai disponibilizar os slides e vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje aqui com a irmã Cláudia. Eu tenho uma pergunta para você, que eu queria, apesar de você ter tratado muito bem sobre isso, é algo que a gente vive. Eu vivo como jovem e na juventude em geral nós vivemos assim, que é a questão da pressão. A pressão para a gente ter que conquistar, a pressão que vem sobre nós para nós termos que ter determinadas coisas, conquistar determinadas coisas, né? A pressão para que a gente consiga, né, como você falou, ingressar na faculdade, aí depois passar por uma pós, conseguir um emprego bom, enfim, somos pressionados de todos os lados. Sim. E como nós, juventude, e não só a juventude, né, como nós podemos lidar, nós cristãos podemos lidar com essa pressão que está sobre nós. Uhum. É interessante, Edinho, que é importante que a gente sempre... Eu falo que a gente, enquanto cristão, a gente tem um diferencial que a gente busca no Senhor a direção para as nossas vidas. Então, quando a gente busca no Senhor, Ele nos responde. Apesar da cobrança externa, apesar dessa pressão externa que é normal, e essa idade, então, é uma pressão maior ainda, né? Porque tem que decidir, tem que realizar, tem que sair da escola, de ser criança e vir adulto, né? Tem que se virar. Então, assim, muitos de nós têm que trabalhar e estudar, porque não consegue só estudar, que é né? Foi a minha realidade, né? Sempre foi a minha realidade desde os 15 anos. Então, assim, sempre tive que trabalhar, não escolhi trabalhar. Então, é uma pressão. Mas quando a gente tem certeza daquilo que Deus quer para a nossa vida, buscamos em Deus essa orientação, essa pressão, ela chega diferente. Por mais que as pessoas nos cobrem, sabe quando a gente se protege? Vamos trabalhar com os personagens, né? Sabe aquela proteção, né? Aquele superpoder que protege assim e bate naquela proteção e chega diferente. A proteção até dá uma mexida, você às vezes está dentro, até dá uma sacudida, mas ela não, o impacto vem diferente. Então, a nossa reação, quando é pautada na busca pela vontade do Senhor nas nossas vidas, ela é diferente, sim. Né? Então, a gente fica mais tranquilo. E quando a gente não fica, a gente compartilha, a gente troca. Então, acho que é importante isso. Não ceder às pressões do mercado, da sociedade apenas, mas saber o que Deus tem para a gente. Esse é o diferencial. Porque pressão a gente sempre vai sofrer.
Você tem, né, seu primeiro filho, você vai ter a sua filhinha agora, então quando ela nascer já vão perguntar quando você vai ter o terceiro. Faz parte da vida, Dinho, entende? Então, assim, a pressão... Só 2, só. Tá bom. Só, tu já tá na minha frente, querido. Tá ótimo, dois é maravilhoso, né? Mas, assim, eu só tô dizendo que, nesse sentido, a gente vai ser sempre pressionado. A gente precisa aprender a encarar de uma maneira, realmente, filtrar essas cobranças, entender qual é o meu propósito na sociedade, qual é o propósito que Deus tem para mim na sociedade. Aí sim, aí vai fazer sentido, as coisas vão fluir, você vai fazer as escolhas certas. Isso é fantástico. Amém. Amém, irmã Cláudia. Então, é isso. Queria agradecer aqui em nome da igreja a sua participação Amém. com a gente, Obrigada. a sua palavra. Obrigada. O pessoal aqui no Facebook, né, foi comentando, assim, agradecendo. A Margarete agradeceu, a Margarete é lá da igreja, da sua igreja. Abençoada. A Margot da minha igreja, Gessé, meu irmão, Gessé Carriço. Sim, o pessoal, todo mundo comentando aqui, agradecendo, porque realmente foi abençoador demais. Você que tiveram algumas pessoas que chegaram depois, então já anuncio que se você chegou depois, a live fica salva aqui no Facebook da PIB, você pode acompanhar depois ela na íntegra, né? Então, foi muito legal. O pastor Osíris, pastor da nossa igreja, também comentando, palavra preciosa. Abençoado. Então, irmã Cláudia, muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu vou pedir mais uma vez para você orar, encerrando. E deixa eu dar um recado também para quem está acompanhando aqui, que daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso culto da noite, o nosso último dia de congresso, o nosso último culto do congresso, e nós vamos transmitir. Aqueles que se inscreveram para estar aqui com a gente, vão estar aqui com a gente, né? As vagas já se encerraram. E nós vamos transmitir aqui também na página da PIB, Igreja Batista no Andaraí, por volta de 7h30. Pode ser que passe um pouquinho a técnica aqui, as questões técnicas aqui abençoadas. Mas fique ligado a partir de 7h30 para a gente cultuar o Senhor juntos. Irmã Cláudia, você ora para a gente para encerrar? Claro, oro sim. Pai de amor, Pai querido, gratidão, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em comunhão, compartilhando, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Continua a abençoar essa juventude, essa igreja amada, Senhor, esse bairro do Andaraí, Pai. Continua, Senhor, a impactar vidas, Pai, através das nossas vidas. Que sejamos vida na vida, que estejamos sempre buscando o Teu propósito. É o que te oramos e abençoa, Senhor, o culto que eles vão começar daqui a pouquinho. Que eles também sejam usados e abençoados para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, choramos e nos despedimos desse momento, mas jamais da Tua presença. Amém, Pai. Amém, irmã Cláudia. Tchau, irmãos. Muito obrigado tchau. pela participação de todos. Tchau. Amém. Abraço, Dinho. Fica com Deus. Abraço. Fica com Deus.